Paz de Deus, irmãos. Me fizeram 4 perguntas. Eu vou procurar responder na luz das Escrituras. Primeira pergunta: quem é os gentios na Bíblia? O gentio era todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia casar com um gentio, porque o gentio não adorava a Deus, nem obedecia à lei de Moisés. Um gentio podia se converter ao judaísmo. A Bíblia tem vários exemplos de gentios temente a Deus. A lei de Moisés não permite maltratar estrangeiro, mas um gentio não tinha o mesmo estatuto que um judeu. Não podia casar com um judeu, nem entrar no templo. Se um gentio se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado, ficaria mais integrado na comunidade judaica e seus bisnetos seriam considerados judeus de pleno direito. Só para nós entender, em relação aos judeus, nós aqui no Brasil também somos gentios. A segunda pergunta: como a salvação se estendeu aos gentios? Em Isaías 56, 6 e 7. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os holocaustos e os sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Paulo foi escolhido por Jesus antes mesmo de nascer para anunciar o evangelho da salvação aos gentios. Porém, por ser zeloso das coisas de Deus, achando estar certo, perseguiu a igreja de Cristo, os cristãos, até que Jesus, já morto e ressuscitado, o converteu no caminho para Damasco. Gálatas 1, 5, 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. A terceira pergunta: por que os judeus, o povo de Israel, não creem em Jesus? Na verdade, não foi o judeu que escolheram a não crerem em Jesus Cristo. Isso já era parte no plano de Deus, na salvação aos gentios. Romanos 11:8, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvido para não ouvirem até o dia de hoje. Vale lembrar também que todos os apóstolos e os primeiros cristãos da época eram judeus. Então Deus também separou estes judeus para que eles crescem também no evangelho da salvação. Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Não sabeis o que as escrituras dizem de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas, derribar os teus altares, e só eu fiquei, e busca a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram o joelho a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, esses judeus, falando dos apóstolos, dos primeiros cristãos, eram todos esses remanescentes. Eles foram salvos pela graça, fazendo parte da igreja. Do mesmo modo que nós somos hoje salvos pela graça de Deus, aqueles judeus da época que creram em Cristo, eles foram salvos também pela eleição da graça. Como nós lemos aqui, que Deus reservou para si no tempo de Elias 7.000 homens que não dobrou diante de Baal. Então, nesse tempo presente, na época de Paulo, até os dias de hoje, se um judeu hoje ele se converter, ele vai se converter pelo evangelho da graça. Então, o endurecimento não veio a todos os judeus.
Nós ouvimos aqui Paulo se lembrar de Elias, como naquele tempo Deus reservou 7.000 homens que não dobraram diante de Baal, que também neste tempo ficou um remanescente judeu, segundo a eleição da graça. Este judeu remanescente serão salvos não pelas obras, mas sim segundo a eleição da graça. Romanos 11:7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Os outros judeus foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olho para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então nós vemos aqui que os eleitos alcançaram, de entre os judeus foram os apóstolos, um grupo de judeus que se converteram através da pregação do evangelho, que são os remanescentes, que Paulo diz, e os demais judeus foram endurecidos, e continua até hoje. Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. A plenitude do gentio, até que haja entrado ou findado. É o mesmo dizer que quando chegar o fim do evangelho da graça, dispensado ao gentio, assim todo Israel será salvo. Vamos ler em Romanos 11:26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedades. E esta será a minha aliança com eles, os judeus, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigo por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. A quarta pergunta: a Bíblia do judeu é igual à nossa? Na verdade, a nossa Bíblia que é igual à do judeu. A nossa Bíblia veio dos judeus. Então, é a mesma Bíblia, com exceção do Novo Testamento, que eles não têm. E se tiverem, não tem nenhuma relevância para eles. Porém, porque eles não têm Cristo como Messias, não tem Jesus como Messias. Irmãos, eu respondi essas 4 perguntas à luz das Escrituras, como vocês mesmos acompanharam. Mas é muito importante vocês buscarem também na Bíblia se as minhas explicações, não só a minha, todas as explicações bíblicas que nós ouvirem, ler, tudo que entrar no nosso ouvido, precisa estar na luz das Escrituras. Porque é muito importante ler as Escrituras, buscar o quê? Ver se as minhas palavras, as nossas palavras, foram corretas, segundo as verdades da palavra de Deus. 1 João 4:1 diz assim: amados, não dei crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponha-nos à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é o mesmo de Deus ou não. Pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nós temos que servir a Deus, irmãos, sendo as Escrituras a nossa luz, a nossa guia, o nosso caminho, as Escrituras. Tudo que entrar no nosso coração e nós aceitar, precisa estar de acordo com as Escrituras, porque para que nós não sejamos enganados com falsos discursos, falsos profetas. Irmãos, eu acredito que os irmãos entenderam, e quem fez a pergunta também, eu acredito que foi bem, não totalmente explicada, porque a Bíblia é uma fonte, irmão? Sempre que nós lemos ela, nós vamos aprendendo. Deus abençoe a todos.